Você sabia que perfeccionismo não é sobre fazer bem feito? Existe uma crença muito comum de que o perfeccionismo é sobre excelência, mas quando nós olhamos mais fundo, nós percebemos que quase nunca ele nasce desse desejo de fazer algo bem feito. Existe uma camada emocional e você sabe, né? Aqui nós trabalhamos energia e emoção, e essa camada emocional é a que nos interessa. Vamos entender como é que isso funciona? Vem comigo que eu já te explico. O perfeccionismo, do ponto de vista emocional, nasce do medo. A escritora Brené Brown fala muito claro sobre essa questão. Aliás, acho que ela é a pessoa que mais fala sobre isso. E ela diz que o perfeccionismo não é uma busca pelo autoaperfeiçoamento, é uma estratégia para evitar vergonha, para evitar julgamento, evitar rejeição. Se você for perfeccionista, pensa nisso por um momento e me diz se você, quando quer fazer algo muito bem feito, você não está fugindo dessas emoções de rejeição, de julgamento, de vergonha. Ah, se você for bem transparente com a maneira como você se sente, você vai ver que essa carga emocional, ela existe, ela fica ali, ó, subjacente, como um pano de fundo. Então, quando nós pensamos no perfeccionismo, ele não permite a nós um crescimento sustentável. Por quê? Porque ele esgota o nosso sistema nervoso. Quando o corpo aprende que errar gera dor, seja ela emocional ou a dor mesmo, física, né, ele entra em estado de alerta. E o sistema nervoso passa a operar por essa questão emocional do perfeccionismo com uma programação que diz mais ou menos assim: se eu fizer tudo certo, eu fico segura, eu estou segura. Se eu não falhar, eu não sou rejeitada. É um movimento que foi aprendido pelo nosso corpo para trazer adaptação, para nos proteger. E o problema é que o corpo ele não sabe diferenciar então a ameaça real da expectativa emocional de uma ameaça. E aí o que que acontece? Nós estamos em constante vigilância, tensão, autocobrança, controle, dificuldade de descansar. Tudo isso vira um padrão, tudo isso vira uma programação. E quando nós pensamos no nosso sistema nervoso com essa carga, ele vai estar muito alerta. O Brandon Burchard diz que existe um ponto essencial, que o crescimento não vem de fazer tudo perfeito, mas de avaliar, de ajustar, de continuar. Por isso que eu falo muito com as minhas alunas sobre o design thinking, que o design thinking permite esse processo de nós estarmos sempre nos aperfeiçoando, né? Então, a gente não olha para o que deu errado e fala, olha, deu errado, falhei. Não, tudo vira ferramenta, tudo vira informação para o próximo passo, para você continuar progredindo. Então, quando nós olhamos sob essa perspectiva, excelência é algo que se torna consciente e também flexível. E o perfeccionismo é rígido. Compara excelência, consciente e flexível. Perfeccionismo rígido. Por que isso? Porque quando você tem essa excelência, essa busca pela excelência, você permite o erro como parte do seu processo de aprendizado, do seu processo de desenvolvimento. Diferente do perfeccionismo, que transforma o erro em identidade. É como se você usasse um crachazinho dizendo assim, ó, eu falhei, deu errado. Já pensou? A diferença que é esse olhar, essa perspectiva? E o nosso corpo, ele sente essa diferença. Quando você vive tentando acertar tudo, o sistema nervoso, então, não vai descansar. A Brené Brown diz também que a vulnerabilidade, muito diferente do que muitos de nós aprendemos, não é fraqueza, pelo contrário, é uma coragem emocional. Você já leu algum livro da Brené Brown? Eu recomendo que você leia, escolha um dos livros dela, qualquer um, escolhe um ali e lê, que você vai ver que ela se aprofunda muito nas questões de perfeccionismo, de vulnerabilidade, de vergonha, de nos acolhermos, de acolher o nosso emocional. E quando você se permite não saber, não dar conta o tempo todo, não corresponder a todas as expectativas, o seu corpo ele vai tender, ele vai entender que pode baixar a guarda.
E isso é regulador, regulador para o nosso sistema nervoso. Então, a flexibilidade não vem da mente tentando ser positiva, ela vem dessa segurança emocional de que está tudo bem você ser um ser humano que vai cometer falhas e está tudo certo, né? É crescer sem agredir você mesma, fazer os seus movimentos de expansão sem se agredir. Esse é um crescimento com intenção, com energia, com clareza. Mas isso só é possível quando, então, o nosso corpo não está no modo de sobrevivência. Aqui entra, né, emoção e energia. Você pode ser comprometida com algo que você deseja fazer sem trazer junto uma sensação de que você deve se punir se algo deu errado. Você pode buscar a sua evolução sem anular, como eu havia comentado, algo que você tentou e que não deu certo, né? Então, o que que você está fazendo? Você está transformando, você está olhando para aquela experiência e, em vez de rotular, né, criar uma identidade para ela, isso é um fracasso. Não, foi uma tentativa. Tira o aprendizado dessa tentativa, carrega esse aprendizado com você. E aí a gente vem para outra questão, que o perfeccionismo, ele é uma busca por controle. E crescimento é uma relação com o meu processo de aprendizado, comigo mesma, com o erro, com o processo em si que eu estou desenvolvendo. Então pensa, perfeccionismo é controle. Eu tenho outros vídeos aqui que eu falo sobre essa questão do controle, né? Quanto antes nós sairmos desse lugar de querer controlar tudo, mais regulado fica o nosso sistema nervoso. Então, o convite de hoje, ele é simples, mas também ele é potente. É você observar quando está tentando provar o valor em vez de se permitir aprender, né? Então, provar que você não vai fazer nada errado, provar que você tem a resposta para tudo. Não, não precisa fazer isso, né? Fazer essa análise para você perceber onde que o perfeccionismo acaba virando uma armadura que te protege, mas também tem um peso. Ele coloca um peso muito grande sobre você. E aí você solta o controle e antes que você perca a respiração e fala, meu Deus, se eu soltar o controle, eu vou fazer um trabalho de qualidade inferior. Não é isso, ok? Eu sei que perfeccionista não gosta de ouvir falar isso, mas eu quero que você pense assim. É você parar de se agredir nos seus processos, na sua evolução, no seu crescimento. Então, eu queria fazer um paralelo para ilustrar, né, como que isso funciona, se nós pensássemos, no filme Divertidamente. Você assistiu Divertidamente? Tem uma personagem que é a Alegria e ela é um retrato muito interessante durante o primeiro filme do perfeccionismo emocional. Então, no início do filme, vou dar spoiler, hein? Se você não assistiu, depois que você assistir, você volta aqui e vê o resto desse vídeo para você não falar, ai, Cíntia, você estragou a história. Mas eu queria que você pensasse assim, ó. No início do filme, ela acredita que tudo precisa dar certo para a personagem, que é a garota, que é a Riley. Então, ela acredita, a alegria, que a Riley, ela precisa estar sempre bem, com emoções somente positivas, e as emoções difíceis devem ser evitadas. Você não aprendeu isso quando você era criança? Nós crescemos aprendendo que as emoções mais desafiadoras, né, a raiva, frustração, tristeza, elas não devem ser acolhidas, elas devem ser combatidas na maior parte do tempo, né? Engole esse choro, onde já se viu? Não fica com raiva, não é assim? Ah, eu pelo menos, se eu pensar na infância, esse é o aprendizado principal. Então, quando nós tentamos evitar essas emoções, nós entendemos que manter o controle é sinônimo de proteção, é sinônimo de amor, é sinônimo de que ali nós vamos estar amparadas. E aí a personagem Alegria, né, a Joy, ela tenta organizar, antecipar e corrigir tudo, mas não é com uma intenção negativa. A intenção dela é boa, mas ela vive em estado de alerta, antecipando qualquer situação em que a menina não se sinta bem. Isso é o perfeccionismo emocional puro ali. Então, ela vive tentando impedir o quê? O desconforto. E quanto mais ela tenta controlar, mais parece que tudo se desorganiza. Então, o ponto da virada nesse filme, e aqui vem o spoiler, esse ponto da virada acontece quando ela percebe uma coisa que é essencial para todos nós, né? Ela percebe que para a personagem, a Riley, que é a menina do filme, não havia necessidade
de felicidade constante, que o que ela precisava era de acolhimento, inclusive da emoção da tristeza. É muito bonito esse pedaço do filme, né? Quando a gente entende que todas as emoções devem ser acolhidas. E quando a Joy ela solta o controle e permite que a tristeza exista, que ela tenha o espaço dela, o sistema emocional da menina, da Riley, se reorganiza. Olha que legal, né? Então, a regulação vem da integração do que nós estamos sentindo. O que que é isso? É você olhar e falar, eu estou sentindo isso. Você não precisa alimentar essa emoção, né? Se eu estou triste, eu vou ficar cada vez mais triste. Se eu estou com raiva, eu vou ficar cada vez com mais raiva. Não, não é isso. Mas também não é tentar negar que você está tendo aquela emoção. Observa, ó, tô com raiva. Por que que eu tô com raiva? Aí você vai pensar um pouquinho a respeito, vai ver o que que é o aprendizado que tem nisso. Como que você pode tirar o crescimento dessa sensação? Não é interessante? Então, ó, você não precisa ser perfeita para ser merecedora, para você receber ali uma estrelinha para colocar no peito. Não, não tem necessidade, né? Você não precisa acertar sempre para pertencer. E quando o seu corpo se sente seguro, a flexibilidade aparece, a criatividade volta. E aí o crescimento deixa de ser ali a sombra do arquétipo da guerreira sempre na luta, sempre na batalha. Não precisa disso. Não é interessante? Então, ó, pensa com esse olhar do perfeccionismo. E aí, se você falar, ah, Cíntia, hoje você não falou de floral vibracional. Ah, até parece, né? Vou falar sim. Por quê? Porque tem floral vibracional Yang que te ajuda a lidar com perfeccionismo, a ter mais flexibilidade, a exigir menos rigor de você mesma. E aí você começa a modular o seu sistema nervoso com a ajuda do floral vibracional. Ó, falei, mas falei pouco deles, não é? Pensa nisso, pensa com carinho. E ó, se esse vídeo fez sentido para você, clica aqui no joinha, compartilha, comenta, para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. E eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!